com pessoas conversando como de costume, aproveitando o dia em meio à rotina. Harry Williams, um veterano de 75 anos, sentava-se tranquilamente em uma pequena mesa de canto em um café movimentado. Vestia-se com simplicidade. Uma jaqueta gasta, mas limpa, enquanto suas mãos descansavam sobre a xícara de café que pedira para passar o tempo. O ambiente ao redor era animado, com pessoas conversando como de costume, aproveitando o dia em meio à rotina. De tempos em tempos, Harry lançava um olhar para a porta, esperando pacientemente por seu filho, que estava atrasado. Mal sabia ele que o dia guardava para si desafios e humilhações inesperadas. Entre nessa história emocionante agora mesmo. E se você já acompanha o nosso canal e quer nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos cheios de emoção, deixe seu apoio clicando no botão de eu gostei. Vamos ao vídeo. A porta do café se abriu, e 2 policiais entraram. O oficial George e o oficial Gilbert. Ambos caminhavam com passos firmes, suas botas brilhando sob a luz do local. Eles varreram o salão com os olhos, à procura de uma mesa livre, mas logo suas atenções recaíram sobre Harry, sentado sozinho no canto. George inclinou-se discretamente para Gilbert e disse algo em voz baixa, um sorriso brincando em seus lábios. Os dois riram juntos, como se achassem graça na figura de Harry, que parecia, aos olhos deles, completamente deslocado naquele cenário. A lanchonete ficava em uma área frequentada principalmente por pessoas de classe alta, e figuras como Harry raramente apareciam por ali, especialmente idosos como ele. Essa diferença chamou a atenção dos policiais, que decidiram investigar o motivo de sua presença. O oficial George tomou a dianteira e dirigiu-se a Harry sem sequer uma saudação. Suas palavras eram ríspidas, exigindo explicações de forma brusca e desnecessária. Harry ergueu os olhos da xícara de café e respondeu com calma, dizendo que estava ali aguardando por alguém. Sua voz era firme, sem traços de desconforto, mesmo sob os olhares avaliadores dos policiais. Gilbert, com um tom sarcástico, interrompeu a conversa. É estranho ver um velhinho pobre tentando se misturar com os ricos, disse, seguido de uma risada zombeteira. Para ele, aquilo era uma piada, mas Harry permaneceu impassível. Sem reagir à provocação, reafirmou, com tranquilidade, que estava apenas esperando pelo filho. No entanto, sua serenidade parecia incomodar ainda mais os policiais. George, claramente insatisfeito com a resposta de Harry, encarou-o com irritação crescente, como se esperasse algo diferente ou estivesse buscando um motivo para continuar o confronto. George deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais de Harry, e exigiu, de forma autoritária, que ele apresentasse sua identificação. Não era um pedido, mas uma ordem carregada de desconfiança. Com calma, Harry obedeceu. Ele enfiou a mão no bolso e retirou sua carteira de identidade de veterano, entregando-a ao policial. Aquele documento tinha um significado profundo para ele, simbolizando os anos de serviço e os sacrifícios feitos em nome de seu país. George pegou o cartão e com um sorriso de desdém, virou-o de lado antes de declarar em voz alta que provavelmente era falso. Em um gesto indiferente, devolveu o documento a Harry, claramente desprezando o valor que ele representava. Gilbert, rindo, apoiou o colega. Difícil acreditar que alguém como ele tenha sido um veterano, comentou em tom irônico. Na época dele, pessoas assim deviam lavar pratos ou fazer trabalho braçal, não lutar pelo país. As palavras de Gilbert não eram apenas desrespeitosas, eram uma tentativa deliberada de menosprezar Harry, reduzindo suas conquistas a um estereótipo injusto e ofensivo. Mesmo assim, Harry permaneceu firme, sem deixar que a provocação abalasse sua dignidade. George riu novamente, concordando com um aceno de cabeça enquanto observava Harry com desdém. Foi nesse momento que os outros clientes começaram a perceber o que estava acontecendo. Alguns olhavam de relance, curiosos, enquanto outros demonstravam preocupação silenciosa, mas ninguém teve coragem de intervir. A conversa animada na lanchonete cessou.
O ambiente, antes caloroso e descontraído, foi tomado por uma tensão palpável. Mesmo assim, ninguém se levantou para defender Harry ou questionar a atitude dos policiais. Apesar da humilhação que estava enfrentando, Harry manteve sua postura tranquila. Ele já havia lidado com situações piores ao longo de sua vida e não deixaria aqueles jovens ofenderem sua dignidade ou quebrarem seu espírito. No entanto, os policiais não pareciam dispostos a encerrar o confronto. George deu um passo à frente e declarou, com tom ameaçador, que se Harry não deixasse o restaurante imediatamente, seria retirado à força. O olhar nos olhos dos policiais mostrava que estavam dispostos a cumprir sua ameaça. Mais uma vez, Harry tentou explicar calmamente que estava ali apenas esperando por seu filho, mas George o interrompeu abruptamente, sem dar-lhe a chance de concluir. O ambiente continuava em silêncio, com todos os olhos voltados para aquela cena de tensão crescente. George não queria ouvir nenhuma explicação. Para ele, Harry não passava de um encrenqueiro deslocado, alguém que na sua visão preconceituosa, não pertencia àquele lugar. A situação havia atingido um ponto crítico. Os policiais ficaram diante de Harry, esperando que ele saísse em silêncio ou lhes desse um motivo para forçá-lo a sair. Harry, no entanto, permaneceu imóvel. Com as mãos firmemente pousadas na mesa e o olhar calmo, encarou os policiais sem medo. No café, o silêncio era quase absoluto, todos observavam a cena com apreensão, aguardando o desfecho. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. A humilhação não era sobre algo que ele tivesse feito, mas sobre sua aparência simples e despretensiosa. Ainda assim, Harry sabia que uma reação impulsiva seria tudo o que os policiais queriam para justificar seu comportamento. Em vez disso, ele optou por esperar, acreditando que a chegada de seu filho poderia encerrar o incidente. Com cada segundo que passava, os policiais pareciam mais irritados. Estavam acostumados a uma obediência imediata e inquestionável, e a dignidade silenciosa de Harry os desconcertava. A raiva começava a transparecer em seus rostos. George inclinou-se sobre Harry, aproximando-se mais uma vez. Com um tom ainda mais ameaçador, disse que aquela era sua última chance de sair por conta própria. A tensão na lanchonete era quase insuportável, e os olhares dos espectadores se dividiam entre indignação silenciosa e medo. Harry não respondeu de imediato. Em vez disso, levou a xícara aos lábios e tomou um gole de café, mantendo sua postura tranquila. Quando finalmente falou, suas palavras foram simples e diretas. Disse aos policiais que não estava causando problemas. Ele era apenas um homem aguardando por seu filho e tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outro cliente no restaurante. A resposta calma e confiante pegou George de surpresa. Por um breve momento, o policial pareceu confuso, como se não soubesse como reagir à serenidade de Harry. Enquanto isso, os outros clientes permaneciam em silêncio, divididos entre o medo e a indiferença, incapazes de intervir. No entanto, o clima tenso que tomava conta do local era impossível de ignorar. Harry, por sua vez, estava plenamente consciente de que a situação estava saindo de controle. Ainda assim, ele sabia que não podia recuar. Sua vida havia sido marcada por desafios, preconceitos e agressões, e ele já tinha enfrentado muitos como aquele. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ele acreditava que seus anos de serviço ao país deveriam lhe garantir algum respeito. Infelizmente, para aqueles jovens oficiais, sua história parecia não ter valor algum. Com uma calma inabalável, Harry continuou sentado, mantendo sua dignidade intacta. Ele sabia que qualquer reação poderia ser usada contra ele. Mesmo assim, os policiais permaneciam ao seu redor, esperando pelo menor sinal para agir. O ambiente da lanchonete parecia parado no tempo, enquanto todos aguardavam, em suspense, o próximo movimento. De repente, George, com um gesto brusco, empurrou a cadeira ao lado de Harry, derrubando-a com um estrondo que ecoou pela lanchonete. O barulho fez com que todos os clientes se sobressaltassem, e os olhares imediatamente se voltaram para a cena.
Harry, um veterano idoso, foi forçado a se levantar, mas manteve a calma que o acompanhava desde o início. Sem aviso, George se aproximou ainda mais e começou a revistá-lo de forma agressiva. Enquanto o fazia, murmurou algo sobre precisar garantir que o velho não estivesse escondendo nada, mas seu tom deixava claro que ele não esperava encontrar nada legítimo, apenas queria humilhá-lo. Harry levantou levemente as mãos, não em sinal de rendição, mas como um gesto de precaução. Ele sabia que diante de oficiais armados e dispostos a abusar de sua autoridade, a calma era a única coisa que poderia evitar que a situação escalasse para algo ainda pior. Ele já havia enfrentado circunstâncias semelhantes antes, em que o autocontrole fora sua maior arma contra o pior desfecho possível. Ainda assim, era impossível ignorar a raiva que borbulhava dentro dele. Harry não era apenas um homem comum. Era um soldado que dedicou sua vida ao serviço de seu país. Tinha enfrentado batalhas reais, conhecido o sacrifício e a perda de perto, coisas que aqueles jovens policiais mal podiam imaginar. E no entanto, ali estava ele, em sua própria terra, tratado como um criminoso, como se todo o seu passado não tivesse valor. A indignidade daquela situação era difícil de suportar, mas ele resistia, pois sabia que sua dignidade era algo que nem mesmo aqueles que o humilhavam poderiam tirar. O oficial Gilbert pegou o chapéu de Harry que estava sobre a mesa. Era um chapéu simples, marcado pelo tempo, mas que carregava um valor inestimável para Harry. Para ele, era um símbolo de orgulho, um lembrete silencioso de tudo o que havia enfrentado e conquistado. Gilbert, no entanto, olhou para o objeto com desprezo antes de jogá-lo no chão, como se fosse lixo. Pela primeira vez, o rosto de Harry refletiu sua raiva. Seus olhos endureceram e sua mandíbula se contraiu, mas ele permaneceu em silêncio, determinado a não lhes dar o prazer de vê-lo perder o controle. Os clientes da lanchonete ficaram atordoados. Alguns engasgaram e outros se levantaram, chocados com o que estavam testemunhando. No entanto, ninguém se atreveu a intervir, pois George e Gilbert eram conhecidos na região como policiais autoritários e agressivos, vândalos sob o disfarce de uniformes. Mesmo sem qualquer resistência de Harry, George agarrou seu braço com força, torcendo-o para trás. A dor fez o veterano estremecer, mas ele não gritou. Os dois policiais riram, zombando de sua dor, fazendo piadas sobre ele não ser tão forte quanto parecia. Harry cerrou os dentes, resistindo ao impulso de reagir. Ele já havia experimentado dores muito piores, tanto físicas quanto emocionais, durante sua vida. Mas o que mais o feriu naquele momento foi o profundo desrespeito. Depois de tudo o que sacrificara, estar diante de jovens que desdenhavam sua história e desonravam seu serviço era uma dor que nem mesmo suas experiências de guerra haviam preparado para suportar. Vocês foram longe demais, disse Harry, sua voz firme e carregada de uma força que desmentia sua idade. Ele ergueu o olhar, encarando os policiais com uma determinação que fez o ambiente silenciar novamente. Vocês não têm ideia dos horrores que enfrentei, continuou ele, sua voz pesada com a autoridade de alguém que já havia superado muito mais do que aqueles jovens poderiam imaginar. O veterano não estava desafiando os policiais, mas tentando apelar para sua humanidade, na esperança de que entendessem que ele merecia respeito, não humilhação. Mas seu apelo foi mal interpretado. Como você ousa? Disparou George, seu rosto ruborizado de raiva. Você acha que pode nos dizer como agir? Vamos te mostrar quem manda aqui. Hoje você vai passar a noite em uma cela por desacato e resistência. Vamos ver quem vai se importar com um velho inútil como você. Sem perder tempo, George retirou as algemas de seu cinto e as prendeu nos pulsos de Harry, apertando-as com força desnecessária. O veterano não resistiu, mas sua expressão de dor e indignação era visível. Enquanto isso, Gilbert, com um sorriso cruel, pegou a bengala de Harry, uma peça velha e desgastada, mas que o apoiava por muitos anos. Ele examinou o objeto com desprezo antes de, sem aviso, quebrá-lo ao meio sobre o joelho. Os estilhaços caíram no chão, e Gilbert zombou. Você não vai precisar disso. Em breve estará em uma cela de prisão.
Os dois policiais começaram a arrastar Harry em direção à porta da lanchonete. Ele caminhava com dificuldade, sem sua bengala, mas ainda assim manteve sua dignidade. Antes que eles o tirassem do restaurante, Harry ergueu a cabeça uma última vez e falou: "Vocês podem me prender, podem me humilhar, mas nunca poderão apagar o que eu fiz por este país. Enquanto vocês usam esse uniforme, lembrem-se que ele foi conquistado com o sangue e suor de pessoas como eu. E isso, meus senhores, é algo que vocês jamais poderão roubar." Suas palavras ecoaram no salão, silenciando até mesmo os murmúrios mais distantes. Por um instante, todos ficaram imóveis, absorvendo a profundidade daquelas palavras vindas de um homem que, mesmo despojado de tudo, ainda mantinha a sua honra. Harry inclinou levemente a cabeça e apontou com o queixo para um pequeno cartão que ainda estava sobre a mesa. Era algo que os policiais haviam ignorado em meio ao tumulto, mas que agora atraía a atenção de George. Irritado com o comportamento do velho, mas curioso, George pegou o cartão, certo de que seria algo trivial. Ao examinar o cartão, no entanto, George sentiu seu sangue gelar. Em letras destacadas, o nome Comissário Williams estava gravado. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, a realização atingindo-o como um golpe brutal. O homem que ele e Gilbert haviam humilhado, maltratado e abusado não era apenas um veterano idoso. Ele era o pai de seu chefe direto, o comissário da polícia. A arrogância e a superioridade desapareceram do rosto de George instantaneamente. Ele ficou pálido, e seus olhos se arregalaram ao perceber a gravidade de suas ações. Não era apenas o impacto de ter tratado mal o pai de uma figura de autoridade tão importante, mas também o peso moral do que ele havia feito a alguém que merecia respeito incondicional, independentemente de seu parentesco. Gilbert, que ainda mantinha um sorriso confiante, perguntou em tom zombeteiro: "O que foi, George?" "Parece que viu um fantasma." George não respondeu imediatamente. Ele apenas entregou o cartão a Gilbert, que leu e em poucos segundos, sua expressão mudou drasticamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, enquanto os dois policiais tentavam processar a extensão de seu erro. Não foi apenas um erro. Foi uma falha grave, o tipo de comportamento que colocaria um ponto final na carreira de qualquer policial. George, percebendo isso, soltou imediatamente o braço de Harry e começou a murmurar desculpas, sua voz trêmula e sem a arrogância de momentos antes. "Eu sinto muito, senhor. Nós não sabíamos quem você era", disse ele, tentando justificar o injustificável, como se a identidade de Harry pudesse, de alguma forma, apagar o abuso ao qual ele foi submetido. Mas Harry permaneceu em silêncio, ereto, com a dignidade de alguém que já havia enfrentado batalhas muito maiores do que aquela. Ele não precisava dizer nada. Seu olhar firme era mais contundente do que qualquer palavra. Gilbert, que minutos atrás exalava confiança e desprezo, agora estava paralisado. O sorriso zombeteiro desaparecera, substituído por uma expressão de choque e apreensão. A realidade das consequências de suas ações começou a se manifestar como um peso esmagador. Os outros clientes, que antes estavam muito assustados para intervir, agora observavam o desenrolar da situação com alívio e expectativa. Alguns começaram a sussurrar entre si, enquanto outros olhavam para os policiais com desdém. A atmosfera na lanchonete havia mudado. O medo fora substituído por uma sensação de justiça iminente. Harry não precisava levantar a voz ou exigir vingança. Sua calma e dignidade já haviam exposto a verdadeira natureza daqueles homens. O silêncio na sala era um julgamento em si, e todos sabiam que George e Gilbert teriam que enfrentar não apenas a ira de seu chefe, mas também o peso de suas próprias consciências se é que ainda as possuíam. Harry permaneceu calmo, imóvel como uma rocha em meio à tempestade. Ele sabia que aquele seria um dia inesquecível para George e Gilbert, que carregariam o peso de suas ações para sempre. A porta da lanchonete se abriu, e o som chamou a atenção de todos. O comissário Robert Williams entrou. Ele era um homem alto, de porte imponente, cuja presença imediatamente dominou o ambiente.
Sua postura e expressão séria faziam com que todos no local prendessem a respiração. Robert rapidamente avaliou a situação. Seus olhos captaram cada detalhe. Seu pai sentado à mesa, as roupas manchadas e amarrotadas de Harry, a bengala partida ao meio no chão, e finalmente, as algemas que ainda apertavam os pulsos do idoso. O comissário não hesitou. Caminhou com passos firmes até a mesa, seu rosto endurecido pela mistura de choque, indignação e dor. Ele parou diante de seu pai e por um momento, seus olhos se suavizaram. Ver Harry naquela condição, um homem que ele sempre admirou por sua força e resiliência, partiu seu coração. Sem desviar o olhar de Harry, Robert falou, sua voz grave cortando o silêncio da lanchonete. Alguém vai me explicar o que está acontecendo aqui? Os dois policiais ficaram imóveis, suando sob o peso da autoridade do comissário e da presença de toda a lanchonete, que agora os observava como um júri silencioso. O comissário Williams se voltou para os dois policiais, sua postura rígida e expressão controlada transmitindo autoridade e desapontamento. Ele não levantou a voz, mas sua pergunta, simples e direta, cortou o ar como uma lâmina. O que exatamente vocês acham que estavam fazendo? George e Gilbert, que momentos antes agiam com arrogância, agora gaguejavam fazendo. George e Gilbert, que momentos antes agiam com arrogância, agora gaguejavam, suas palavras tropeçando umas nas outras. Seus rostos estavam pálidos, e o suor escorria em suas testas. Nós não sabíamos quem ele era, senhor, balbuciou George. Não sabíamos que era seu pai. Robert estreitou os olhos, interrompendo-os com uma calma glacial. Isso não importa. Sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez o ambiente inteiro silenciar ainda mais. Não importa quem ele seja. Toda pessoa merece respeito, independentemente de sua aparência ou origem. Vocês humilharam um cidadão e um veterano. Alguém que serviu ao país com honra. A vergonha era visível em seus rostos, enquanto sentiam os olhares de reprovação dos clientes da lanchonete que assistiam à cena. Comissário Williams deu um passo à frente, seu olhar firme os atravessando. Vocês desonraram o uniforme que vestem e desrespeitaram alguém que fez mais por este país do que vocês parecem ser capazes de compreender. Robert se voltou para o pai, seus olhos suavizando novamente ao ver Harry ainda sentado com dignidade inabalável. Ele não precisava dizer mais nada, a mensagem havia sido transmitida. O comissário Williams deu sua ordem com firmeza. Vocês dois, saiam. Agora. George e Gilbert, consumidos pela vergonha e cientes de que suas ações haviam selado seus destinos, baixaram a cabeça e deixaram a lanchonete em silêncio, sob o olhar de reprovação dos presentes. Assim que os policiais desapareceram pela porta, o comissário se virou para o pai. Sua expressão suavizou-se, revelando um misto de dor e arrependimento. Pai, começou Robert, sua voz carregada de emoção, sinto muito pelo atraso e mais ainda, pelo comportamento vergonhoso dos meus homens. Eu não consigo expressar o quanto lamento pelo que você passou hoje. Harry olhou para o filho, seu rosto ainda calmo, mas com um brilho de orgulho nos olhos. Ele balançou a cabeça levemente, como se dissesse que as desculpas não eram necessárias. Robert, disse ele com um sorriso tranquilo, o que importa é como você lidou com isso. Você mostrou dignidade e justiça, mesmo quando a situação era difícil. Isso é o que significa ser um líder. O que acharam desta história? Deixem aí nos comentários. Se gostou dessa história,